Como ela se demorasse orando diante do Senhor, Eli observava o movimento de seus lábios. Ana falava interiormente, apenas seus lábios se moviam, mas não se ouvia sua voz. Por isso Eli julgou que ela estivesse embriagada. E disse-lhe: Até quando ficarás embriagada? Afasta de ti esse vinho. Ana, porém, respondeu: Não é isso, meu senhor. Não bebi vinho nem bebida forte, mas derramei a minha alma diante do Senhor. Eli então lhe disse: Vai em paz, e que o Deus de Israel te conceda o que lhe pediste. Com essas palavras do primeiro livro de Samuel, capítulo 1, do versículo 12 ao 17, nós vamos começar a nossa aula de hoje, no nosso curso Volte a Rezar em 10 Dias. Seja muito bem-vindo. Se você já vem acompanhando o curso desde o começo, você está entendendo que a gente está fazendo um itinerário, a gente está trilhando um caminho de retorno à oração. Então, no primeiro dia a gente abordou o que é a oração e falou da importância de você ter na sua casa um lugarzinho para rezar. Depois a gente falou do clamor do Espírito Santo, né, de suplicar o auxílio do Espírito Santo para que ele conduza a nossa oração. No terceiro dia a gente falou sobre o ato penitencial, sobre se expor diante de Deus, apresentar a Ele as nossas misérias, suplicando a sua misericórdia. No quarto dia a gente falou sobre a importância do louvor como um grito de guerra, né, como aquele que faz Deus se dobrar a nós, né? Ele que se entrega aos humildes, mas resiste aos soberbos. E ontem a gente falou sobre a oração, sobre a súplica, sobre os pedidos que a gente dirige a Deus. Então, foi abordado muito a questão do Pai Nosso, os 7 pedidos do Pai Nosso, também um pouco a comunhão dos santos, a oração de intercessão. E hoje, no nosso sexto dia, a gente vai falar sobre os dons do Espírito Santo. E eu quis começar lendo essa passagem, porque nessa passagem a gente encontra aqui um dos dons do Espírito Santo, que é um dom que a gente precisa, que é o dom da oração. Muitas vezes a gente, quando fala dos dons do Espírito Santo, a gente pensa só nos dons, ou nos 7 dons que estão em Isaías, que a gente vai já ler, ou nos dons carismáticos que estão em 1 Coríntios 12 e 14. Né? A gente esquece que a oração é um dom de Deus. Né? Não é o fruto do nosso esforço, o fruto da nossa vontade, da nossa boa vontade, da nossa boa disposição. Né? A vontade de rezar é Deus quem nos dá. Durante a nossa oração é Ele quem nos sustenta. Então, como Ana, a mãe de Samuel, que ali naquele momento era uma mulher infeliz que suplicava a Deus, né? Nós também, diante de Deus, devemos derramar o nosso coração. Essa é exatamente a definição da oração carismática. Derramar o coração diante de Deus. E a gente que conhece a graça do Espírito Santo, e graças a Deus nós temos acesso a essa graça, né? Desde a década de 60, quando começou a renovação carismática católica, quando a gente começou a vivência dos dons carismáticos de novo, né? Não é que eles nunca existiram na história da igreja, pelo contrário, existiram sempre, mas quando começou a aflorar novamente isso na igreja, veio junto com a nova evangelização, veio junto com os frutos do Concílio Vaticano II, e nós somos filhos desse tempo e desses frutos. Né? Nós somos frutos desse tempo. E o Senhor nos convida hoje a conversar um pouquinho sobre os dons. E eu queria começar falando sobre o dom da oração. Né? A gente que se afastou da oração, que deixou de rezar, mas que percebe a necessidade, né, para o crescimento espiritual da oração, do trato com Deus, né, desse elevar a alma a Deus, dessa súplica ao Senhor, para que Ele venha em nosso auxílio. A gente que percebe isso muitas vezes não sabe rezar e acha que vai ser com a nossa força, com o nosso empenho, com as nossas palavras bonitas que a gente vai conseguir rezar. E não é. A oração, eu vou ler de novo aqui um trecho dessa passagem, você vai ver como é que funcionava ali, como é que funcionou ali para Ana. Eli observava o movimento dos seus lábios, que apenas os seus lábios se moviam, mas não se ouvia sua voz. Ele julgou que ela estivesse embriagada. Ela, porém, lhe respondeu: Não é isso.
Sou apenas uma mulher muito infeliz. Não bebi vinho nem bebida forte, mas derramei a minha alma diante do Senhor. O convite que eu faço para você hoje é esse. A partir de hoje, em todas as suas orações, toda vez que você for rezar, você vai com essa intenção. Você vai com a intenção de derramar a alma diante do Senhor. Então, você vai chegar diante do Senhor e derramar a sua alma no clamor do Espírito Santo, derramar a sua alma no ato penitencial, derramar a sua alma no louvor, na súplica ao Senhor e depois acolher dele aqueles dons que ele quiser nos dar. Quais são os dons? Há dois tipos de dons. Nós temos os dons infusos, que são os dons de santificação. Esses dons estão descritos aqui em Isaías 11. E aí eu vou ler, a gente vai conversar rapidamente aqui sobre eles, mas para conhecer mesmo, não vai dar para a gente aprofundar aqui não, mas para a gente saber, né? Diz assim, Isaías 11, versículo 1. Um ramo sairá do tronco de Jessé, um renovo brotará de suas raízes. Sobre ele há de pousar o Espírito do Senhor. Espírito de sabedoria e inteligência, espírito de conselho e fortaleza, espírito de ciência e temor do Senhor. Aqui ele descreve 6. A igreja, ao desenvolver, pegou esse temor do Senhor e dividiu entre o dom da piedade e o dom do temor de Deus. Então nós temos 7 dons infusos, que são sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Esses 7 dons, no momento em que nós somos batizados, nós recebemos esses dons. Então você que é batizado, que foi batizado na Igreja Católica ou em um batismo que tenha sido válido, você recebeu os dons do Espírito Santo no momento do seu batismo. Então você tem os dons aí ainda que estejam adormecidos. Então o que é que você vai fazer? Durante a sua oração você vai suplicar ao Senhor que manifeste esses dons em você. E seria bom que você soubesse os dons, para você repetir, para você clamar. Dá-me, Senhor, o dom da sabedoria para lidar com as situações da minha vida, o dom da inteligência, do raciocínio correto nas situações do dia a dia. Dá-me, Senhor, o dom do conselho. Dá-me, Senhor, o dom da fortaleza. Dá-me, Senhor, o ímpeto de fazer o bem, de servir, o dom da fortaleza, o ímpeto de ir em direção ao Senhor, de resistir às tentações. Muitas vezes nós somos fracos e caímos nas tentações porque nos falta a vivência e o dom da fortaleza. Não é que nós não tenhamos o dom, mas que ele está adormecido em nós. Então nós precisamos pedir ao Espírito Santo que faça esse dom ser manifesto em nós. Então, sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza. Dá-me, Senhor, o dom da ciência. Na medida em que tu quiseres, que eu entenda as coisas, que eu perceba as coisas que tu queres me falar. Dá-me, Senhor, o dom da piedade, de saber me colocar diante de Ti, o dom do temor de Deus, de saber me colocar sob o olhar de Deus, não com medo, mas com aquele respeito desejoso de corresponder àquilo que Deus me pede, com o temor do Senhor. Então, quando você for rezar, você vai pedir ao Senhor esses dons, você vai suplicar os 7 dons do Espírito Santo, os 7 dons infusos, os 7 dons de santificação. E se você já teve uma experiência de Deus, uma experiência carismática, e você já teve contato com os dons efusos, chamados dons de serviço, que estão descritos na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 4, então a gente pode também, na oração, utilizar os dons efusos. E quais são os dons? Aqui diz em 1 Coríntios 12, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes atividades, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem de todos. Então esses dons eles não são dados para mim, eles são dados para o serviço. A cada um é dado segundo o bem de todos. Cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem de todos. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência pelo mesmo Espírito, a outro é dada a fé pelo mesmo Espírito, a outro são dados os dons de cura pelo mesmo Espírito,
há outro poder de fazer milagres, há outra profecia, há outro discernimento dos espíritos, há outra diversidade de línguas, há outra interpretação de línguas. Todas essas coisas é o único Espírito que realiza, distribuindo-as a cada um conforme quer. Então a gente tem aqui, vamos lá, contando. Palavra de sabedoria, palavra de ciência, dom da fé carismática, dom de cura, poder de fazer milagres, fé, milagres e cura, né? A profecia, discernimento dos espíritos, a diversidade de línguas e a interpretação de línguas. Então a gente tem esses aqui, são os dons que em 1 Coríntios 12 são descritos. Na primeira carta de Coríntios 12, do 4 ao 11, são descritos os dons carismáticos. Esses dons, como é que funciona esse dom? Ele é um dom estável, Deus me dá esse dom e eu vou ter para sempre ele? Não, Deus dá conforme a necessidade, né? Conforme a necessidade da Assembleia, do povo de Deus. Ah, mas eu estou rezando sozinho, mesmo assim Deus vai me dar? Pode dar sim. Ele pode dar em vista do bem comum, né? Em vista do bem da Assembleia, em vista do bem da igreja. Né? Então, se você já teve uma experiência carismática, né? Já fez um seminário de vida no Espírito Santo, já trilhou um caminho no grupo de oração, ou trilha atualmente um caminho no grupo de oração, você vai se abrir também e vai suplicar a Deus a ação dele. E os dons ele vai te dar conforme ele queira. Não é necessário que você suplique os dons efusos. Né? Os dons efusos Deus vai dar conforme ele queira. Você precisa estar aberto. Você vai suplicar a ação do Espírito Santo e os dons infusos. Aqueles dons de santificação. Quer dizer que uns eu preciso suplicar, os outros não. Os dons infusos nós já os temos, desde o nosso batismo. E nós tivemos uma efusão deles na nossa crisma. E mais uma manifestação deles no nosso seminário de vida no Espírito Santo. Mas os dons efusos, eles são dons que Deus manifesta a alguns e a outros não, conforme a vontade dele. Se você se abrir, se Deus quiser, ele vai manifestar esses dons a você também. Seja no grupo de oração, seja em casa quando você estiver rezando, seja no meio do seu serviço, né, do seu ministério, do seu apostolado. Né? Então, você precisa estar aberto e Deus vai agir conforme ele queira. Mas quando você estiver rezando, você vai suplicar constantemente dom da sabedoria, dom da inteligência, dom do conselho, dom da fortaleza, dom da ciência, dom da piedade, dom do temor de Deus, e você vai estar aberto. Se você ora em línguas, ore em línguas longamente. Fique orando, e enquanto você ora no Espírito, você vai na sua inteligência pedindo ao Senhor, né? Utilizando a sua inteligência, colocando à disposição de Deus, né? Pedindo a Ele pela sua família, pedindo a Ele. É a continuação da oração, né? Aquilo que nós não sabemos pedir, o Espírito Santo pede por nós. É assim que funciona a oração em línguas. E aí, à medida que o Senhor quiser, se Ele quiser manifestar os teus dons, Ele vai manifestar. Mas o dom que nós precisamos pedir e que nós precisamos desejar, o dom carismático, é o dom da oração. É o dom de derramar o nosso coração diante do Senhor. Então, a gente trilhando esse itinerário, a gente vai vendo que depois que você tiver a sua simbólicazinha arrumada, você vai começar o clamor ao Espírito Santo, você vai fazer um ato penitencial, você vai louvar a Deus longamente, né? Eu expliquei a diferença entre louvar e agradecer, né? Você vai louvar a Deus pelo que Ele é e agradecer pelo que Ele te fez, né? Depois você vai fazer a sua súplica, pedir ao Senhor, apresentar a Ele as suas necessidades materiais, espirituais, né? Suplicar a Ele a sua misericórdia, né? Suplicar a Ele a graça para superar as tentações que você tem vivido. E aí é o momento de você se abrir aos dons. É obrigatório? Não, não é obrigatório a manifestação carismática. Mas se você estiver aberto, o Espírito Santo quiser realizar em ti esses dons, ele vai realizar. Nós acreditamos nisso. E eu quero deixar aqui como desafio, você vai fazer a sua oração de hoje. No final, você vai pegar o seu rema da oração, aquilo que o Espírito Santo te moveu, aquilo que o Espírito Santo te falou, a música que você rezou, a palavra que você abriu, o que o Espírito Santo te conduziu nessa oração, você vai postar e vai marcar as pessoas do seu grupo de oração
e estimulá-las a fazer o mesmo, para que nessa quarentena nós estejamos num cerco espiritual, um cerco de Jericó espiritual pelo fim dessa pandemia. Então, você vai se unir a nós e vai fazer dessa forma. Você vai fazer a sua oração e no final você vai postar uma fotozinha da sua simbólica da sua casa, ou da Bíblia com a passagenzinha marcada, ou da música que você rezou, ou da passagem que Deus te deu. Né? Você vai fazer uma postagem e vai marcar as pessoas do seu grupo de oração. Você marca aí algumas pessoas do seu grupo de oração para estimulá-las a fazer o mesmo. O desafio da oração. Tá certo? E esse desafio é importante que ele seja compartilhado, né? Que ele não pare em nós, que ele seja compartilhado, que ele seja vivido para que mais pessoas possam beber dessa graça. Né? E se você que está fazendo esse curso, que estava afastado da oração, que está voltando, está caminhando, ou se você que estava fraco na oração está voltando, está se sentindo impulsionado a voltar a rezar com mais vigor, a rezar com o coração mesmo, então você pode ajudar outras pessoas também a viver o mesmo, tá certo? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, muito obrigado. Continuem conosco até o final do curso, né? Ajudem, divulguem, compartilhem para que outras pessoas possam também beber dessas graças que nós estamos bebendo nesses dias, tá certo? Shalom, até a próxima.